Ontem eu tive uma experiência bem bacana e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque tem sim uma relação direta com a forma que vocês estão estudando hoje, certo? Vamos lá. Aqui perto da minha casa tem um parque ecológico chamado Parque das Dunas. Quem é aqui de Natal deve conhecer. E nesse parque tem uma trilha que você sai desse bosque, sai desse parque e consegue, sei lá, caminhar ali 4 ou 5 quilômetros e atingir a via costeira da cidade. Então você, nesse meio tempo, tem contato com a natureza, ouve ali do guia algumas informações técnicas sobre o bioma, sobre algumas espécies ali naquela trilha e afins. Beleza. E o ponto que me fez chamar bastante atenção é que quando você tem um conhecimento global, né, sobre conteúdos, inclusive, que caem na prova do Enem, e você sabe de fato aplicar isso na tua vida, você vira uma pessoa realmente útil para a sociedade. Eu fui com alguns outros amigos, né, fazer essa trilha, e todos esses outros amigos se prepararam para a medicina em cursinhos na época tradicionais, porque a gente não tinha as modalidades online, então o pessoal de fato precisava sair de casa, ir para um cursinho, sentar, assistir aula. É claro que existem diversos outros problemas a respeito do ensino tradicional, mas isso é para um outro vídeo. Mas em resumo, todo mundo se preparou para fazer o Enem em alto nível. Muitos deles não tiveram ali um contato com o ensino médio de qualidade, mas tiveram uma base muito bem construída dentro dos cursinhos aqui de Natal. E em resumo, essas pessoas que estavam ali comigo sempre tinham contribuições muito efetivas para alguma coisa que eles estavam enxergando ali à volta. Por exemplo, a gente estava subindo uma região de duna e eu falei, né? Tipo, soltei aquela piadinha de professor de física. Cara, você não pode subir essa duna de qualquer jeito. Tem que subir a duna aumentando a superfície de contato, a área de contato, para que você diminua a pressão, para você não afundar nessa duna e sofrer mais esforço para subir essa duna. Em resumo, né? Falei um conceito lá de pressão. Aí tinha um outro amigo que falou, pô, essa vegetação nativa aqui, ela tá aqui com o objetivo de segurar um pouco mais essa duna, porque essa duna de fato é móvel, ele vai impedir que você, sei lá, impedir que a duna se mova, sei lá, algo desse tipo da biologia. Aí teve outro amigo que falou até sobre o conceito de difração, porque na hora que a gente chegou no ponto mais alto dessa trilha, dava para ver boa parte da cidade, tinha muita antena de telecomunicação. Ele falou sobre a difração, o poder que uma onda tem de contornar os obstáculos e aí vai. Então, aquelas contribuições que cada um deles trouxe para o grupo, né, dessa trilha, sempre eram contribuições que acrescentaram na vida de algumas outras pessoas que não tinham ouvido aquilo de alguma maneira, certo? Aquela pessoa que é, sei lá, a pessoa sábia do grupo, é uma pessoa um pouco mais de idade e já viveu muita coisa e tem sempre algo a contribuir. Pô, isso é muito fantástico, cara. Que não sei vocês, mas eu particularmente acredito que uma pessoa que é muito atrativa para ser um amigo, ou até para vocês começarem aí um relacionamento em breve, é uma pessoa que tem um conhecimento de mundo bacana. E boa parte do conhecimento de mundo que vocês adquirem não é por achismos, tá? Não é por papinho de WhatsApp, não é por conversinha que vocês deduzem alguma coisa. Cara, é na sala de aula que vocês vão aprender de fato e aquilo que vocês estão aplicando ali, vocês vão trazer de forma muito mais palpável para a vida e com experiências pessoais. As experiências pessoais, elas tornam o conhecimento um pouco mais abstrato que você aprendeu na sala de aula mais acessível. E isso é a prova do Enem. Muitos dos comentários que os meninos aí que estavam comigo falaram na hora, eu pensei, pô, isso aqui com muita certeza poderia aparecer na prova do Enem. Isso aqui com muita certeza poderia aparecer, inclusive, num tema de redação que falava sobre a temática ambiental. Isso é o Enem, tá? É aplicação para a vida. Então, reflexão que eu tive ontem e quis aqui compartilhar um pouco com vocês, cara. De novo, não estuda basicamente para fazer uma prova. Tem muito dos conteúdos que vocês estão vendo ali no cursinho ou na escola que vocês não vão mais tocar neles nunca. Eu, particularmente, depois que saí da escola, entrei na faculdade, eu tive conteúdos de biologia que eu não mais acessei. Assim como alguns conteúdos de ciências humanas, né? Eu sou da área tecnológica. Por que eu estou aqui estudando alguns conteúdos de filosofia? Eu gosto de estudar alguns conteúdos de ciências humanas por curiosidade, porque eu gosto do tema. Mas alguns outros eu nunca mais vou acessar. E o conhecimento que eu vou ter até o final da minha vida é o conhecimento que o professor, sei lá, Lucas de História, ele passou para mim.
que o professor Luiz Carlos de Geografia falou na aula e eu guardei aquilo, mas talvez nunca mais eu alcance esse conteúdo, porque eu não vou mais aprofundar esse tópico. Então, aquele conhecimento que você, por um último momento, teve numa sala de aula, talvez seja o último momento que você vai ouvir aquilo de um professor, e aquele talvez seja o conhecimento que você vai compartilhar no jantar com sua família, entendeu? Então, lembra disso, pô. É estudar para a vida e não necessariamente para uma prova. Valeu, é apenas questão de tempo.